Meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo mais uma vez ao estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos juntos estudando esse trimestre o Evangelho de Marcos. É uma alegria ter você aqui conosco nesse canal. Mais uma vez eu quero pedir que você se inscreva, se você ainda não é inscrito, e que você compartilhe e comente aqui, interagindo conosco à medida que nós vamos estudando a lição ao longo da semana. Mais uma vez, eu tenho a alegria de receber o irmão Gedir, que está aqui com a gente. Muito obrigado por ter vindo. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Estou super feliz pela oportunidade de você. Se alegra o coração de Deus. Amém. Amigos, vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus para o estudo de hoje. Irmão Gedir. Mais uma vez, querido Deus, estamos com o coração aberto para sermos receptivos à tua palavra, para permitirmos que o teu Santo Espírito clareie as nossas dúvidas, nossas incertezas, para que possamos caminhar por um caminho limpo, caminho esse que vai nos conduzir à sua pessoa. Que possamos sentir o Senhor em nosso meio neste dia. É o que te pedimos e agradecemos. Amém. Muito obrigado, irmão Gedir. Nada. Lição número 6, de dentro para fora, hoje, domingo, 4 de agosto. O título é Tradições Humanas versus Mandamentos Divinos. Nós estamos estudando Marcos 7, todo o capítulo, e a primeira parte do capítulo 8. Aqui, irmão Gedir, no início, nós encontramos um encontro dos fariseus e alguns escribas que foram de Jerusalém até Jesus, e quando eles encontraram Jesus, eles fazem uma pergunta: porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente? Por que os seus discípulos não lavam, não lavam as mãos, não vivem conforme a tradição dos anciãos e comem sem lavar as mãos? Foi a pergunta que eles fizeram para Jesus. Dentro deste contexto, pastor, vem na minha mente a questão. Dentro da lição, nós temos estudado essa questão do conflito. Uhum. As controvérsias. Alguns dias atrás, nós vimos o próprio Cristo diante dos demônios. Numa outra vez, nós vimos Jesus diante dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. E agora, nós nos deparamos com mais um conflito. A tradição, ou tradições, versus a Bíblia. E aí vem a pergunta: quem vai vencer? Né? Mas dentro disso, já que era vamos dizer assim, um problema que eles tinham, que eles conviviam, mas nós percebemos que em nossos dias de hoje, nós também temos um problema chamado tradição, que impede muitas vezes do evangelismo crescer, do cristianismo se desenvolver. Como que nós, adventistas, hoje, podemos combater as tradições que nos dificultam? O problema era real. Jesus estava ali com os discípulos, eles estavam comendo sem lavar as mãos. Os fariseus, os escribas chegam: mas por que eles não seguem a tradição? Não vivem conforme todos os judeus. Olha a expressão que diz aqui, ó, o verso 3. Porque os fariseus e todos os judeus, eles observam a tradição. Por que os teus discípulos não seguem? O problema era real. E Jesus tinha que resolver. Como que Jesus resolveu? A forma como Jesus resolveu, irmão Gedir, é a mesma forma que nós temos para resolver hoje. Olha o que diz aqui na sequência. Jesus respondeu, verso 6. Bem profetizou Isaías a respeito de você. O que Jesus faz? Ele resgata. Eles conheciam, como bons judeus e escribas que eram, conheciam muito bem o que Isaías havia dito. Então, Jesus combate a tradição citando a palavra de Deus. A única forma de nós combatermos a tradição é através da palavra de Deus. Aquilo que a gente costuma dizer assim, o está escrito. O que mais vale? Está escrito. O que Deus deixou e não o que o homem deixou. Essa é a forma. Ou seja, então, assim diz o Senhor, assim diz vai prevalecer e tem que prevalecer. Tem que prevalecer. Aquele que ama a Deus, que quer colocar a Deus em primeiro plano, tem que ser o que ele disse. Não o que o homem disse, o que uma instituição disse, o que uma igreja disse, o que um parente disse. E cá para nós, até mesmo em termos de família, a gente leva algumas tradições que a gente traz dos nossos pais, dos nossos avós. E temos medo de perder. E às vezes tem medo de confrontar.
né? Peraí, mas eu vou fugir daquilo que os meus pais creem, daquilo que meus pais fazem ou deixam de fazer? Mas nessas questões espirituais, mais importante é o assim diz o Senhor. Agora, dentro dessa questão da tradição, essa aqui, aparentemente, olhando superficialmente, é uma tradição boa. Você tem que lavar as mãos. Então, qual era o problema desta questão? A questão era você viver de aparência. Você dar um ar de santidade. Porque a questão aqui não é higiene. Não é questão higiênica. Não era isso que estava em discussão. Não, se você olha o Velho Testamento, você vai ver que o próprio Cristo deu as leis para Moisés. Ele coloca leis de higiene. Então, leis de higiene que prevalecem até hoje. Só que colocar as leis, as tradições, e ali eles estavam vivendo de pura aparência. Jesus vai direto ao ponto. Ele diz assim, mas vocês estão substituindo as leis de Deus, os mandamentos de Deus, por coisas que vocês criaram. Por exemplo, o mandamento diz, honra pai e mãe. Vocês estão dizendo, se qualquer coisa que você fizer, ou deixar de fazer, se você disser assim, corban, ou seja, isso aqui que eu estou fazendo, essa transgressão, é uma oferta, é uma dádiva para Deus, isso aqui é mais importante do que esse mandamento ali. Então, você pode desobedecer pai e mãe, se essa desobediência, você disser que é para uma oferta para Deus. Jesus falou assim, mas não é isso que eu quero. Eu não quero isso daí. Vocês estão substituindo a lei por tradições. Então, a gente vê que o problema de uma tradição é quando nós colocamos ela acima do assim diz o Senhor. E o problema-chave que vem atravessando décadas, milênios, a hipocrisia. Jesus aqui não está contra os ensinamentos que são transmitidos de uma geração para outra. A igreja mesmo, ela tem algumas coisas que a gente não abre mão. Por quê? Porque os nossos pioneiros estudaram, chegaram no consenso de que isso é bom. Então, podemos prevalecer, mas não podemos permitir que continue. Mas o que a gente não pode é viver de hipocrisia. Esse é o problema deles. Então, nós poderíamos afirmar que as tradições, quando elas vêm como um disfarce para a nossa vida espiritual. Sim, às vezes sim. E é interessante, irmão Gedi, que até hoje nós temos tradições que as pessoas erguem e impedem as pessoas de ver Jesus, de ver o amor de Deus. Eu quero mostrar aqui para vocês, vai aparecer na tela aqui, mostrando que até hoje em Jerusalém eles têm essa tradição. Aqui na praça, onde tem o Muro das Lamentações, até hoje, Gedi, tem lá umas pias com umas canecas. E quando eu vi aquilo, eu falei, como assim, canecas com duas asas? Você vai pegar uma xícara, uma asa só, mas são duas. Eles têm duas, porque uma mão você pega em uma, joga para lavar a outra, e a outra não sabe, misturar as coisas. Antes de abrir a Bíblia, antes de abrir o Alcorão, antes de aproximar do Mundo das Lamentações, até hoje, eles têm que lavar as mãos. Não tem jeito. Passou, tem que lavar as mãos. Amigos, foi muito bom estar com vocês. Obrigado, irmão Gedi. Temos tanta coisa aqui para a gente aprender juntos. Que Deus abençoe você. Um forte abraço e até o próximo. Obrigado. Até a próxima.